Até onde você iria por dinheiro? Já se perguntou isso? Porque para mim, parecia que essa pergunta nunca tinha uma resposta clara. O aluguel não espera, as contas chegam todo mês e quando você menos espera, está aceitando coisas que jurou que nunca faria. Meu nome é Karen e eu tô aqui para contar o dia em que eu encarei o diabo de frente, literalmente. Naquela noite, eu já estava com o coração apertado. Não sei explicar direito, mas o ar parecia mais pesado, sabe? O tipo de coisa que faz a gente olhar por cima do ombro a cada 2 minutos. O bairro onde eu estava era um daqueles lugares que, se você não presta atenção, pode acabar sumindo e ninguém nem percebe. Eu estava parada num ponto enrolando para decidir se voltava para casa quando meu celular vibrou. Era uma mensagem de um cliente novo pedindo para me encontrar num motel barato ali perto. Um daqueles que, de tão decadente, você se pergunta se é o próprio cenário de um filme de terror. Pensei em ignorar, seguir minha intuição e dar meia volta, mas aí lembrei das contas empilhadas na mesa da sala. Aceitei. Quando cheguei no motel, o recepcionista nem levantou a cabeça. Só jogou a chave e murmurou o número do quarto. A porta rangia e o lugar cheirava a mofo e cigarro. Joguei minha bolsa no canto e fiquei esperando. Alguns minutos depois, ele chegou. A primeira coisa que notei foi como ele estava bem vestido, o que era estranho considerando o lugar. Ele tinha aquele sorriso fácil, mas o jeito que ele me olhava era como se ele já soubesse tudo sobre mim. Ainda assim, tentei parecer tranquila. Trabalho é trabalho. Ele começou com conversa fiada, mas de repente o tom mudou. Começou a fazer perguntas sobre a minha vida, coisas pessoais que me deixaram desconfortável. Perguntas como: você vive sozinha? Ninguém te espera em casa? Meu coração começou a acelerar, mas tentei disfarçar. Foi então que ele levantou, fechou a porta com cuidado e colocou a chave no bolso. Meu estômago revirou. Não precisa se preocupar, Karen. Ele disse, sorrindo de um jeito que me gelou até os ossos. Você não vai sair daqui tão cedo. Eu ri nervosamente, achando que era alguma brincadeira de mau gosto. Mas ele se aproximou e, com calma assustadora, explicou o que estava acontecendo. Sabe, eu gosto desse lugar. É discreto, ninguém pergunta nada. Perfeito para um hobby como o meu. Era isso. Ele era um psicopata. Tentei correr, mas ele foi mais rápido, me empurrando de volta para a cama e deixando claro quem estava no controle. Eu estava presa. Depois que ele saiu, o desespero bateu de vez. Chorei, gritei, esmurrei a porta, mas tudo que consegui foi ecoar o silêncio de um lugar que parecia abandonado. Comecei a examinar o quarto, tentando achar algo que pudesse me ajudar. Foi quando descobri uma porta de armário meio escondida, atrás de uma cortina rasgada. Lá dentro tinha caixas cheias de coisas, roupas, joias, até diários. Todas de mulheres diferentes. Meu coração quase parou. Eu não era a primeira. Enquanto eu processava aquilo, ouvi um som abafado vindo do outro lado da parede. Me aproximei e chamei, sussurrando: "Tem alguém aí?" Uma voz fraca respondeu, quase inaudível. Era outra vítima. Ela estava num compartimento escondido, presa como eu. Ela me contou que o homem fazia isso há anos. Tinha várias mulheres escondidas em diferentes quartos do motel, como se fosse um labirinto macabro. E o pior, ninguém nunca saía. Eu sabia que precisava escapar, e rápido. Quando ele voltou, fingi submissão, tentando ganhar sua confiança. Esperei o momento certo e, quando ele se virou, ataquei com uma garrafa quebrada que achei no quarto. Mas ele era mais forte do que eu pensava. Ele me desarmou fácil, me jogou contra a parede e riu, como se tivesse gostado do desafio. Gosto de quem luta, torna tudo mais divertido. Ele saiu, me deixando com hematomas e ainda mais determinada a escapar. A outra mulher me deu mais informações sobre o lugar. Ela sabia de uma passagem oculta que levava até os fundos do motel. Só que tinha um problema. A entrada ficava trancada e era monitorada por ele.
Esperei até ouvir seus passos se afastando e comecei a trabalhar na fechadura com um arame que achei no armário. Minhas mãos tremiam e parecia que cada segundo durava uma eternidade. Quando finalmente consegui abrir, me vi em um corredor escuro, com paredes descascando e cheiro de podridão. Segui em frente, tentando não pensar no que poderia encontrar. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Ele tinha percebido minha ausência. Corri, tropeçando no escuro, até encontrar uma porta que dava para um depósito. Peguei uma barra de ferro e me escondi atrás de uma pilha de caixas. Quando ele entrou, esperei o momento certo e acertei com toda a força que tinha. Ele caiu, mas não o suficiente para me fazer sentir segura. Corri novamente, atravessando o que parecia ser um labirinto infinito. Finalmente, vi uma porta que dava para a rua. Meu coração disparou quando senti o ar fresco. Cheguei a um posto de gasolina e implorei por ajuda. Quando a polícia chegou, contei tudo o que aconteceu. Eles encontraram um motel e libertaram outras vítimas. Hoje, ainda acordo à noite com pesadelos. Aquele lugar, aquele homem, vão me assombrar para sempre. Mas sabe de uma coisa? Eu sobrevivi. E se tem uma coisa que aprendi nessa história, é que não importa o quão fundo você caia, enquanto você estiver respirando, ainda tem chance de escapar. Você já passou por algo tão assustador que mesmo anos depois consegue lembrar de cada detalhe? É isso que vou contar. Faz tempo, mas parece que foi ontem. Eu era um adolescente como qualquer outro, cheio de curiosidade, mas com aquele orgulho bobo que só os jovens têm. Tinha uns amigos que adoravam me provocar, chamando atenção para o fato de eu ser certinho. Era uma sexta-feira à noite em Belo Horizonte. Eu estava com um grupo de amigos e, como sempre, eles estavam prontos para fazer alguma besteira. A ideia da vez era ir até um bairro famoso pelas acompanhantes. Eles achavam isso o auge da coragem, como se fosse algum tipo de rito de passagem. Eu só estava tentando não parecer covarde. Chegamos lá e o clima era estranho. Luzes piscando, risadas altas, alguns carros passando devagar. Eu fingia estar tranquilo, mas por dentro estava um caos. Meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia pensar direito. Meus amigos riam e cochichavam, apontando para as pessoas na rua, mas aquilo não era para mim. Senti uma mistura de vergonha e culpa. Aos poucos, fui me afastando deles, como se meus pés tivessem vontade própria. Minhas pernas me levaram até uma igreja que ficava ali perto. Não sei o que me fez entrar, mas parecia que algo me puxava para lá. Talvez fosse o peso do que eu estava pensando em fazer. Talvez fosse só medo. Entrei e me sentei num dos bancos. A igreja estava quase vazia, só algumas velas acesas e aquele silêncio pesado que só um lugar assim tem. Olhei para a cruz lá na frente e pensei na minha mãe. Ela sempre dizia para eu ser um homem correto, para não me perder. E ali, naquele momento, me senti a pior pessoa do mundo. Fechei os olhos e pedi desculpas em silêncio. Quando saí, parecia que o mundo tinha mudado. A rua estava mais vazia, o ar mais pesado. Comecei a andar, tentando encontrar meus amigos, mas me sentia observado. Foi então que eu ouvi. Era um som fraco, como um choro. Não era algo exagerado, mas o suficiente para me deixar inquieto. Vinha de um beco estreito, escuro, que parecia engolir toda a luz ao redor. Tudo em mim dizia para seguir em frente, mas a curiosidade foi maior. Me aproximei devagar, cada passo parecia mais pesado que o anterior. O som do choro continuava, baixo, mas constante. Quando cheguei perto o suficiente, vi uma mulher. Ela estava sentada no chão de costas para mim. Vestia um vestido vermelho e usava salto alto. Seus ombros tremiam, como se ela estivesse chorando muito. Oi, você tá bem? Minha voz saiu tremida, mas pelo menos consegui falar. Ela não respondeu. Dei mais alguns passos e aí algo começou a me incomodar.
Não era só o fato de ela estar ali sozinha, mas tinha algo errado com a forma como ela estava sentada. Cheguei mais perto. Você precisa de ajuda? Ela continuou sem dizer nada, mas o choro parou. Meu coração estava acelerado e eu já estava pensando em dar meia volta e sair dali quando ela começou a se levantar. Devagar, ela se virou. Primeiro, vi seus cabelos escuros cobrindo parte do rosto. Quando ela levantou a cabeça, senti meu sangue gelar. O lado esquerdo do rosto era normal, bonito até. Mas o lado direito, meu Deus, o lado direito era algo que eu nunca tinha visto. Era como o rosto de um cavalo, mas distorcido, com olhos fundos e vazios, e uma pele escura que parecia puxar toda a luz ao redor. Ela abriu a boca, mas o som que saiu não era humano. Era algo entre um relincho e um grito. Eu tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. Fiquei ali paralisado, com o olhar fixo naquele rosto aterrador. Quando ela deu um passo na minha direção, senti que meu coração ia parar. No desespero, olhei para o alto e vi a cruz da igreja. Algo dentro de mim implorava por ajuda. Fechei os olhos e comecei a rezar, mesmo sem saber direito o que estava dizendo. Foi então que tudo ficou escuro. Quando acordei, 2 mulheres estavam ao meu lado. Elas estavam me abanando e perguntando se eu estava bem. Eu ainda estava atordoado, tentando entender o que tinha acontecido. Minha cabeça girava e minha garganta estava seca. Você desmaiou bem ali no meio da rua, moço. Tá tudo bem? Uma delas perguntou. Eu tentei responder, mas só consegui balbuciar. Eu vi ela, metade, cavalo. As 2 trocaram olhares sérios. Uma delas me ajudou a sentar e disse: você viu a mulher cavalo. A outra completou: ela aparece para quem está com a cabeça cheia de intenções ruins ou pensamentos errados. Ela é um aviso. Eu fiquei em silêncio, tentando processar o que elas tinham dito. Mas o que ela quer? Por que ela apareceu para mim? Elas explicaram que a lenda da mulher cavalo era antiga, passada de geração em geração. Diziam que ela era um espírito que aparecia para confrontar as pessoas sobre suas escolhas. Alguns diziam que ela era uma punição, outros que era uma chance de redenção. Você teve sorte, sabe? Disse uma delas. Se não tivesse perto da igreja, talvez não tivesse acordado. Eu não sabia o que pensar. Tudo parecia tão surreal, mas ao mesmo tempo eu sabia que era real. Eu tinha visto algo que ninguém deveria ver. Depois daquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu não voltei para o bairro, nem quis saber o que meus amigos acharam do meu sumiço. Sempre que penso naquela noite, sinto um frio na espinha e um peso no peito. Passei a evitar certos lugares, certas situações. Não era só por medo, mas porque percebi que minhas escolhas importam. O que você pensa, o que você faz, tudo tem consequência. Por muito tempo, fiquei com medo de contar essa história. Quem acreditaria? Quem não pensaria que eu estava inventando? Mas agora eu vejo que é importante falar. Não para assustar, mas para alertar. Se eu pudesse voltar no tempo, teria escutado aquela voz dentro de mim que dizia para não ir. Às vezes, não é só a nossa consciência, é algo maior tentando nos proteger. Hoje, quando passo por uma igreja, sempre faço uma oração. Não sei se é por gratidão ou por medo, mas faço. E sempre que lembro daquele rosto, daquele som, sei que tive sorte. E você? Se estivesse no meu lugar, o que faria? Olha, eu nunca fui de recusar trabalho, sabe? Principalmente porque no fim do mês as contas vêm como uma avalanche e eu não posso simplesmente me esconder. Mas aquele dia foi diferente. Eu estava sentada no sofá, pensando em como ia pagar o aluguel atrasado e o cartão estourado, quando meu celular vibrou. Uma mensagem. Era um cara que eu nunca tinha visto.
Ele disse que tinha ouvido falar de mim por conhecidos e queria marcar um encontro. Até aí, nada fora do normal. Mas a grana que ele ofereceu era boa demais para ser verdade. R$ 1.000 adiantados, mais o restante no final da noite, ele escreveu. Era dinheiro suficiente para me tirar do sufoco. O único detalhe estranho era o lugar. Uma casa isolada, no fim da cidade, perto de uma floresta. Estranhei? Claro. Mas naquela hora, a grana falou mais alto. Aceitei e combinei o horário. Ele disse que ia me mandar a localização no dia. À noite, enquanto me arrumava, um calafrio passou pela minha espinha. Coloquei minha melhor roupa, passei uma maquiagem básica e tentei não pensar muito. Vai dar tudo certo, repeti para mim mesma enquanto chamava o motorista por aplicativo. O caminho até lá já começou esquisito. As ruas foram ficando cada vez mais escuras até que o carro entrou em uma estrada cheia de árvores. O motorista, coitado, ainda tentou puxar assunto, mas eu estava tão nervosa que só respondia com ou um sorriso forçado. Quando chegamos, ele olhou pelo retrovisor e perguntou: "Certeza que é aqui, moça?" Suspirei fundo, paguei a corrida e desci. A casa parecia saída de um filme de terror. Janelas quebradas, tinta descascando e o portão enferrujado rangia toda vez que o vento batia. Antes de bater na porta, senti um arrepio, como se algo me dissesse para voltar para o carro. Mas a grana era tudo que eu conseguia pensar. O homem que abriu a porta era alto, magro, com olhos fundos e um sorriso que não combinava com a situação. Ele me convidou para entrar e eu hesitei por um segundo. Lá dentro, a casa era ainda pior. As paredes estavam cobertas de manchas que eu preferi não investigar muito, e havia ferramentas espalhadas pelos cantos como serras e alicates. "Desculpe a bagunça", ele disse com um sorriso que só me deixou mais desconfortável. Tentei manter a calma. Ele me ofereceu uma bebida e eu, tentando parecer tranquila, aceitei. Mas algo naquela bebida tinha um gosto estranho. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, tudo começou a girar. Minha visão ficou embaçada e a última coisa que ouvi foi a risada dele. Depois, tudo apagou. Quando eu acordei, estava tudo escuro. Meus braços e pernas estavam presos e eu estava sentada numa cadeira que parecia ter saído de um porão de filme de terror. Minha cabeça doía e meu corpo estava pesado, como se eu tivesse sido atropelada. Demorei alguns segundos para entender o que estava acontecendo. De repente, uma luz forte foi acesa e ele apareceu. O mesmo homem, mas agora sem o sorriso forçado. Ele tinha uma câmera na mão e começou a falar como se estivesse apresentando um programa de TV. "Bem-vinda ao meu show", ele disse, com uma voz que me deu calafrios. "Você é a estrela da noite." O que ele falou depois foi ainda pior. Ele começou a explicar que fazia vídeos para vender na Deep Web. Vídeos de tortura, de coisas horríveis que ele fazia com as pessoas. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Enquanto ele falava, eu tentava pensar em uma maneira de sair dali. Me debati na cadeira, mas estava bem amarrada. Foi aí que notei uma pequena ferramenta no chão, perto do meu pé. Parecia uma lâmina velha, mas era melhor do que nada. Ele se distraiu mexendo na câmera e eu aproveitei para puxar a lâmina com o pé. Levei um tempo, mas consegui pegar. Ele começou a se aproximar, segurando uma faca. "Vamos começar o show, Fernanda", ele disse com um sorriso sádico. Segurei o choro e fingi que estava apavorada. E estava mesmo, mas precisava parecer mais indefesa. Enquanto ele dava seu discurso doentio, eu tentava cortar as cordas. Meu coração batia tão rápido que eu achei que ele ia ouvir. Finalmente, consegui soltar uma das mãos. Esperei o momento certo. Quando ele virou para ajustar a câmera, eu pulei nele com tudo. A lâmina velha que eu peguei não era muito afiada, mas consegui cortar o braço dele. Ele gritou de dor e eu corri.
O porão era um labirinto de horrores, ferramentas de tortura, manchas de sangue e portas que davam para lugar nenhum. Mesmo assim, eu não podia parar. Ele estava atrás de mim, gritando e xingando. Peguei um pedaço de madeira que encontrei no caminho e me preparei para lutar. Ele veio correndo, com o braço sangrando e uma expressão de ódio puro. Eu sabia que não podia lutar contra ele por muito tempo, mas também sabia que não tinha escolha. Quando ele tentou me atacar, desviei e bati com toda a força no rosto dele. Ele cambaleou, mas não caiu. A luta foi intensa. Ele era mais forte, mas eu tinha algo que ele não tinha: desespero. Usei tudo o que tinha ao meu alcance para me defender, desde ferramentas jogadas no chão até pedaços de madeira. A cada golpe, eu sentia que estava mais perto da liberdade. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, consegui derrubá-lo. Peguei a câmera dele e joguei contra a cabeça dele com toda a força. Ele caiu, imóvel. Não sabia se estava morto, mas não fiquei para descobrir. Subi as escadas e saí correndo pela porta da frente. A noite estava escura e a floresta parecia ainda mais assustadora. Mesmo assim, continuei correndo, sem olhar para trás. Meu corpo estava ferido, minhas pernas doíam, mas o medo me fazia continuar. Cheguei até uma estrada e avistei um carro. Acenei desesperada e o motorista parou. Contei uma parte do que aconteceu e ele chamou a polícia. Enquanto esperávamos, mexi no celular que tinha pego do homem. O que vi me deixou sem palavras. Ele tinha uma galeria cheia de vídeos de outras vítimas. Era maior do que eu imaginava. Quando a polícia chegou, entreguei o celular e expliquei tudo. Eles me prometeram que iam investigar, mas eu sabia que aquilo era só o começo. Agora, enquanto conto essa história, ainda sinto os efeitos daquele dia. Não tem um só momento em que eu não me pergunte como consegui sair viva. Tenho cicatrizes no corpo e na alma, mas também tenho algo que ele nunca conseguiu tirar de mim: minha força. Eu decidi que, em vez de deixar aquilo me destruir, ia fazer alguma coisa. Falei com a polícia, ajudei nas investigações e até hoje faço de tudo para que outras mulheres não passem pelo que eu passei. Mas às vezes, quando estou sozinha, o medo volta e me pergunto: será que realmente acabou? Meu nome é Sabrina, e se tem algo que aprendi é que ignorar um pressentimento pode ser fatal. Para quem vive como eu, na linha tênue entre o perigo e a sobrevivência, o instinto não é só uma habilidade, é questão de vida ou morte. Eu já estava acostumada com olhares estranhos e situações desconfortáveis. Faz parte do ambiente. Mas havia algo diferente naquela noite. A rua parecia mais fria, mesmo com as luzes de neon piscando como sempre. E então, eu o vi pela primeira vez. Ele estava encostado em um carro preto, com um cigarro na mão, me observando. Não era um olhar curioso ou desinteressado. Era como se ele estivesse estudando cada detalhe de mim. Fingi não perceber. Continuei conversando com as meninas, rindo de algo que nem fazia sentido. Mas por dentro eu estava alerta. Sabe aquela sensação de que você está sendo observado? Como se alguém estivesse esperando o momento certo para atacar. Era exatamente isso que eu sentia. Mais tarde, quando ele finalmente entrou no carro e foi embora, um pouco do peso saiu do meu peito. Mas ainda assim, eu sabia que aquilo não tinha acabado. O segundo encontro com ele foi mais direto. Era uma noite comum, com movimento razoável. Estava no meu ponto de sempre, observando os carros passarem, quando ele parou. A janela do sedã preto desceu lentamente e lá estava ele. "Você tem um tempo?" Ele perguntou, com um tom calmo demais, quase frio. Fingi uma expressão tranquila e respondi: "Depende. Qual o plano?" Ele sorriu, mas não era um sorriso normal. Tinha algo vazio nos olhos dele, como se estivesse escondendo alguma coisa. Ele fez perguntas demais.
Não sobre mim, mas sobre minha rotina, onde eu costumava ir e com quem. Algo me dizia que ele não estava interessado no motivo que eu estava ali, mas em mim como pessoa, em mim como vítima. Quando ele finalmente foi embora com a promessa de voltar depois, algo dentro de mim apertou. Corri para contar às meninas, mas como sempre, algumas riram. Mais um cara estranho, Sabrina, relaxa, disseram. Mas eu não relaxei. Eu sabia que aquele homem era diferente, que ele era perigoso. Na manhã seguinte, acordei com uma notícia que congelou meu sangue. Uma das meninas, a Vanessa, não tinha voltado para casa. A última vez que a viram, ela estava entrando no carro de um cliente, um sedã preto. Eu sabia que era ele. Tentei convencer as outras a irem à polícia, mas ninguém queria se envolver. Todas estavam com medo de se expor. Só restou a mim tentar descobrir algo. Passei a observar ainda mais, anotando placas, horários e até rostos que pareciam suspeitos. A sensação de que ele estava por perto não me deixava em paz. 2 dias depois, Vanessa foi encontrada, morta, jogada em um terreno baldio fora da cidade. Meu coração estava em pedaços, mas ao mesmo tempo tomado por um ódio que eu nunca tinha sentido antes. Eu sabia que ele era o culpado e sabia que, se eu não fizesse algo, mais uma de nós seria a próxima. Eu estava sendo seguida, tinha certeza disso. Toda noite o carro preto aparecia em algum lugar, como se ele estivesse marcando presença. Às vezes era estacionado longe, com os faróis apagados. Outras vezes ele passava devagar, com o vidro levemente abaixado, só o suficiente para eu ver que era ele. Naquela noite, ele me seguiu a pé. Quando percebi, o desespero tomou conta. Comecei a andar mais rápido, mas ele aumentou o passo. Podia ouvir os passos dele atrás de mim, ecoando no silêncio da rua. Virei em um beco que eu conhecia bem, esperando despistá-lo, mas ele me seguiu. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Quando cheguei no final do beco, me virei. Lá estava ele, parado, com um sorriso que me fez sentir que eu era um animal encurralado. Você é mais esperta do que as outras, né? Ele disse calmamente, enquanto tirava uma faca do bolso. Minha mente estava a 1000. Eu precisava pensar rápido. Vi uma pilha de caixas próximas e joguei algumas no caminho dele, ganhando tempo para correr de volta à rua principal. Ele me seguiu, mas quando algumas pessoas apareceram, ele parou. Não disse nada, não gritou, apenas me encarou antes de desaparecer na noite. Eu sabia que aquilo era só o começo. Depois daquela noite, eu sabia que não podia mais fugir. Ele não ia parar até me pegar. Mas, enquanto eu tinha medo dele, percebi que ele também tinha medo de algo: ser exposto. E era nisso que eu precisava focar, com as anotações que eu já tinha feito, placas, horários, até o nome de um bar que ele costumava parar. Comecei a montar um plano. Decidi que precisava enfrentá-lo, mas nas minhas condições e não nas dele. Se ele queria me caçar, eu seria a armadilha. Fui para o mesmo ponto de sempre, dessa vez preparada. Tinha escondido uma faca no bolso do casaco e combinado com uma das meninas para ficar de olho caso algo desse errado. Não demorou muito para o carro preto aparecer. Ele desceu do carro e veio na minha direção, como se já soubesse que eu estava esperando. Achei que tivesse desistido de mim, ele disse, com aquele mesmo sorriso vazio. E eu achei que você fosse mais corajoso, respondi, encarando-o de volta. Aquilo o pegou de surpresa. Por um momento, vi o sorriso dele sumir, substituído por algo mais sombrio. Ele se aproximou e foi quando eu percebi. Ele gostava do jogo. Ele gostava do medo, mas dessa vez eu não ia dar isso para ele. Quando ele tentou me segurar pelo braço, tirei a faca e o encarei. Ele deu um passo para trás, mas eu não parei. Gritei tão alto que algumas pessoas que estavam na rua olharam em nossa direção. Ele correu, mas eu já tinha o que precisava: o número da placa e, finalmente, a certeza de que eu tinha coragem suficiente para enfrentá-lo.
A polícia não acreditou em mim de primeira, mas quando mostrei as anotações, as câmeras de segurança e a conexão com o desaparecimento de Vanessa, eles finalmente começaram a investigar. Descobriram que ele era responsável por pelo menos mais 3 desaparecimentos na cidade. Mas eu não estava satisfeita em apenas esperar. Queria garantir que ele nunca mais machucasse ninguém. Então, na noite em que ele tentou aparecer de novo, eu já estava pronta. Tinha avisado algumas pessoas de confiança e quando ele desceu do carro, a polícia já estava posicionada, esperando o momento certo para agir. Ele não esperava aquilo. Quando as luzes vermelhas e azuis iluminaram a rua, o sorriso vazio dele finalmente desapareceu. Ele tentou correr, mas não tinha mais para onde ir. Quando foi levado pela polícia, olhou para mim uma última vez, mas dessa vez não havia poder no olhar dele, só derrota. Nos dias que se seguiram, voltei para as ruas, mas algo estava diferente. Não era só a sensação de segurança por saber que ele estava fora de cena. Era o respeito que as meninas começaram a demonstrar, a união que nunca tínhamos tido antes. Não éramos mais presas esperando um predador. Éramos sobreviventes. E eu, bem, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma, mas naquele momento senti algo que não sentia há muito tempo: orgulho. Porque apesar de todo o medo, eu sobrevivi. E mais importante, fiz minha parte para garantir que ninguém mais passasse por isso. Nunca imaginei que estaria aqui, compartilhando isso. Contar essa história ainda me dá calafrios, mas talvez possa alertar alguém. Tudo aconteceu 2 anos atrás, em São Paulo. Eu trabalhava como acompanhante de luxo e a agência me ligou com uma proposta de última hora. Era um cliente estrangeiro chamado Victor, que queria companhia para um jantar e talvez para uma reunião. O pagamento, muito acima do normal. Parecia dinheiro fácil, mas meu instinto dizia que havia algo estranho. Quando vi Victor pela primeira vez, ele parecia normal. Um homem de uns 40 e poucos anos, elegante, educado, com um sotaque leve que eu não conseguia identificar. Ele era tão cortês que era quase desconcertante. Mas desde o início, algo nele me incomodava. Era o olhar. Não sei explicar, mas parecia que ele me estudava. O jantar aconteceu em um restaurante chiquérrimo nos Jardins. Conversamos sobre amenidades, mas ele evitava qualquer pergunta pessoal. E eu senti que, por mais que ele fosse simpático, havia uma barreira ali, como se fosse um papel que ele estava interpretando. Depois do jantar, ele me convidou para acompanhá-lo ao hotel onde estava hospedado, dizendo que precisava buscar algo antes da reunião. Fiquei hesitante, mas aceitei. Fazia parte do trabalho, afinal. Chegando ao hotel, fiquei impressionada com o luxo. Era um daqueles lugares que a maioria das pessoas só vê em filmes. Mas ao mesmo tempo, havia algo frio ali, como se aquele lugar fosse apenas fachada, sem vida. Quando subimos para a suíte, Victor parecia cada vez mais inquieto. Ele recebeu uma ligação e de repente disse que precisava sair, mas que voltaria em breve. Antes de sair, ele deixou uma mala no canto do quarto, trancada com cadeado, e me pediu para esperar. Naquele momento, fiquei sozinha na suíte. O silêncio do quarto era ensurdecedor. Olhei para a mala e senti um frio na espinha. Alguma coisa não estava certa. Por que alguém deixaria uma mala trancada assim? Por que ele estava tão apressado? A curiosidade começou a tomar conta de mim. Depois de alguns minutos, não consegui me segurar. Meu coração batia forte enquanto eu me aproximava da mala. Com um grampo de cabelo que sempre carregava, consegui abrir o cadeado. O que encontrei ali me deixou sem ar. Uma filmadora antiga, daquelas que a gente nem vê mais, várias facas pequenas e um caderno com anotações em uma língua que eu não reconhecia. Minhas mãos tremiam quando peguei a filmadora. Por que ele tinha aquilo? Antes que pudesse me convencer a parar, apertei o botão de play.
As imagens que apareceram me deixaram paralisada. Era uma mulher em um quarto de hotel, muito parecido com aquele onde eu estava. No início, parecia algo banal, mas então as coisas mudaram. Havia gritos, cortes na filmagem e sangue. As facas na mala estavam ali, nas mãos de Victor. O vídeo era perturbador demais para assistir até o fim. Eu desliguei o aparelho, mas as imagens ficaram gravadas na minha mente. Minha respiração ficou pesada. O que eu tinha acabado de ver, e mais importante, o que Victor era. Eu sabia que precisava sair dali, mas minhas pernas pareciam coladas no chão. Então, ouvi um som, a maçaneta da porta. Meu corpo entrou em estado de alerta. Corri para a mala, fechei o cadeado de qualquer jeito e me afastei. A maçaneta girou, mas a porta não abriu. Talvez fosse alguém no corredor, ou talvez ele estivesse testando para ver se eu tinha saído. Eu não esperei para descobrir. Peguei minha bolsa e saí do quarto, tentando parecer calma. No corredor, olhei para todos os lados. Não havia ninguém. Mas o silêncio não era reconfortante. Fui até o elevador e apertei o botão. Cada segundo parecia uma eternidade. Quando a porta finalmente abriu, entrei e apertei o térreo. Minhas mãos ainda tremiam. Cheguei ao saguão do hotel tentando parecer normal, mas por dentro eu estava em pânico. Não esperei para chamar um carro de aplicativo. Saí pela porta da frente e corri para o ponto de táxi mais próximo. Durante o trajeto para casa, minha cabeça estava uma bagunça. As imagens da filmadora voltavam como flashes e eu não conseguia parar de pensar no olhar frio de Victor. Tudo nele fazia sentido agora. Ele não era apenas estranho, ele era perigoso. Quando cheguei em casa, tranquei todas as portas e fechei as cortinas. Meu celular começou a tocar. Era a agência. Eu ignorei. Não sabia o que dizer e, sinceramente, não queria saber o que eles tinham a dizer. Passei a noite inteira em claro, tentando entender o que eu tinha acabado de vivenciar. No dia seguinte, decidi contar para a agência. Afinal, eles tinham enviado Victor até mim. Mas, para minha surpresa, eles não pareceram nem um pouco preocupados. Disseram que Victor era um cliente importante e que eu não devia me preocupar. Aquilo só aumentou o meu pavor. Será que eles sabiam quem ele realmente era? Será que estavam acobertando algo? Resolvi investigar por conta própria. Comecei a pesquisar sobre desaparecimentos na cidade, casos de mulheres que tinham sumido sem deixar rastro. E, para meu horror, encontrei histórias assustadoramente parecidas. Havia relatos de mulheres que tinham trabalhado com clientes estrangeiros em hotéis de luxo e que nunca mais foram vistas. Com o passar dos dias, minha paranoia só aumentava. Cada vez que saía de casa, sentia que estava sendo observada. Até os sonhos se tornaram pesadelos. Em um deles, eu estava de volta àquele quarto, mas dessa vez, Victor estava lá, segurando uma das facas. Minha investigação levou semanas. Descobri um padrão nos desaparecimentos. Todas as mulheres haviam sido vistas pela última vez em lugares luxuosos, sempre com homens que pareciam inofensivos. Um dos casos mais antigos era assustadoramente semelhante ao meu. Uma acompanhante que foi vista com um cliente estrangeiro em um hotel de São Paulo e nunca mais voltou. O detalhe que me gelou foi a descrição do homem. Era Victor. Minha mente estava a mil. Eu queria ir à polícia, mas como explicar o que eu sabia? O que eu tinha era apenas um relato e minha palavra contra a dele. Além disso, eu temia que a agência pudesse estar envolvida. Eles pareciam mais interessados em proteger Victor do que em proteger a mim ou a outras mulheres. 2 anos se passaram desde aquela noite. Eu abandonei completamente o trabalho como acompanhante de luxo e comecei uma nova vida. Mas as memórias daquele dia ainda me assombram. As imagens da filmadora, o rosto de Victor, o som da maçaneta girando, tudo isso me persegue como um fantasma. Hoje,
Trabalho em uma área completamente diferente e mantenho o mínimo de contato com pessoas daquele mundo. Mas eu sei que fiz a escolha certa. Às vezes, me pergunto se Victor foi preso ou se continua fazendo vítimas. Se ele ainda está por aí, provavelmente encontrou outras mulheres como eu, talvez menos sortudas. Decidi contar minha história para alertar outras pessoas. Se algo parecer errado, confie nos seus instintos. Não ignore aquele frio na espinha. Foi isso que me salvou. E se você chegou até aqui, quero agradecer por me ouvir. Essa foi minha forma de exorcizar um pouco do peso que carrego. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem você acha que precisa ouvir isso. Às vezes, o perigo está mais perto do que a gente imagina. Oi, pessoal, como vocês estão? Eu queria começar de outro jeito, mas confesso que contar essa história aqui não é fácil. Não é só porque ela ainda dói, mas porque é algo tão pessoal que parece que estou abrindo minha alma para vocês. Mas talvez isso ajude alguém, então vamos lá. Meu nome é Samara, tenho 40 anos e há alguns anos minha vida desmoronou de um jeito que eu nem sabia ser possível. Tudo começou numa tarde comum. Eu lembro como se fosse ontem. O céu estava limpo e minha filha, Amanda, de 13 anos, estava ansiosa porque íamos visitar minha mãe. Amanda era aquele tipo de menina que iluminava o ambiente, sabe? Sempre sorrindo, cheia de vida. Eu dirigia, ela no banco de trás, mexendo no celular, provavelmente conversando com as amigas. Um caminhão apareceu do nada. 1 segundo. Foi só 1 segundo de distração e tudo acabou. Quando acordei no hospital, a notícia já estava lá, esperando por mim como uma sentença. Amanda tinha morrido. O que se seguiu foi um vazio que não dá para explicar. Meu casamento já estava em ruínas, mas a morte dela foi o golpe final. Meu marido e eu nos afastamos completamente e ele foi embora. Deixou tudo para mim. O luto, a casa, os 2 meninos, João, de 10 anos, e Miguel, de 7. Eu queria ser forte por eles, mas não consegui. Passei dias chorando, sem comer, sem dormir. A culpa me consumia. E para ser honesta, eu comecei a sentir raiva. Raiva de Deus, do universo, de mim mesma. Como eu deixei isso acontecer? Amanda era a única coisa boa que eu tinha. E agora? A dor me levou para um caminho sombrio. Eu não conseguia mais trabalhar. Vendi o que podia, mas o dinheiro acabou rápido. Comecei a sair à noite, frequentar bares, me envolver com pessoas que não prestavam. Foi assim que acabei fazendo coisas que nunca imaginei. Trabalhar nas ruas virou minha rotina. No começo eu me sentia horrível, mas depois era como se nada importasse mais. As noites eram frias, tanto por fora quanto por dentro. Eu via mulheres como eu, algumas ainda jovens, perdidas naquele mundo. Tudo o que eu queria era esquecer a dor, mas ela sempre me encontrava, seja no olhar vazio de um desconhecido ou no reflexo do espelho. Eu mal reconhecia quem eu tinha me tornado. Até que, numa noite, tudo mudou. Estava voltando de um bar quando um carro parou ao meu lado. Dentro 4 homens. Eles sorriam de um jeito que parecia inofensivo, mas havia algo estranho. Perguntaram se eu queria uma carona. Não pensei muito, estava cansada, precisava de uma carona até o ponto de ônibus. Entrei. No início, parecia tudo normal. Eles riam, faziam piadas, mas eu estava desconfortável. Meu instinto me dizia que algo estava errado, mas era tarde demais. O clima no carro ficou pesado. Um deles começou a dizer coisas estranhas, me ameaçando de forma indireta. Tentei manter a calma, mas logo percebi que não tinha controle da situação. Eles me levaram para longe da cidade, até um lugar deserto, onde a única coisa que eu podia ouvir era o som do motor e meu coração batendo rápido. Quando o carro parou, eu sabia que aquilo ia terminar mal. Me jogaram no chão, rindo e me ignorando como se eu não fosse nada. Eu tentava falar, mas eles não me ouviam.
Depois de algum tempo, eles foram embora, me deixando sozinha, machucada, num terreno baldio. Não tinha ideia de onde estava, só sabia que era longe de casa. A dor física era grande, mas o medo de morrer ali, esquecida, era maior. Foi quando tudo começou a mudar. Enquanto eu tentava manter os olhos abertos, algo estranho aconteceu. Eu estava lá, no chão frio e sujo daquele terreno baldio. A dor era insuportável, mas o desespero era maior. Não tinha forças para gritar, para me mexer, para lutar contra aquilo tudo. Foi aí que comecei a sentir uma coisa estranha, como se meu corpo estivesse desligando, se rendendo. O silêncio era absoluto. Só o som da minha respiração ofegante cortava a escuridão. Foi quando algo mudou. Senti um calor suave, como se alguém tivesse colocado uma manta sobre mim. Não era real, ou pelo menos não parecia ser. Eu fechei os olhos achando que era o fim. De repente, me vi num lugar completamente diferente. Era um corredor comprido e iluminado por uma luz fraca, quase como aquelas lâmpadas velhas que piscam de vez em quando. Não sabia como tinha ido parar ali, mas por algum motivo me senti estranhamente calma. Enquanto caminhava por aquele corredor, comecei a ouvir passos. Olhei em volta, mas não tinha ninguém. Pelo menos foi o que pensei. Foi quando vi ao fundo uma figura que eu reconheceria em qualquer lugar. Amanda. Minha Amanda. Ela estava ali, parada, olhando para mim com aquele sorriso que eu tanto amava. Vestia um vestido branco simples, mas parecia tão serena. Não consigo nem descrever o alívio e a dor que senti ao mesmo tempo. Queria correr até ela, abraçá-la, dizer que sentia muito, que era culpa minha, mas quando tentei dar o primeiro passo, algo me segurou. Era como se houvesse uma barreira invisível entre nós. Ela continuava sorrindo, mas não se movia. Mamãe, ela disse. Sua voz era suave, quase um sussurro, mas eu ouvi claramente. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Amanda, meu Deus, meu amor, eu sinto tanto. Me perdoa, por favor. Eu implorei, tentando avançar, mas era impossível. Ela balançou a cabeça lentamente, ainda com aquele sorriso tranquilo. Ainda não é o seu momento, mamãe. Você precisa voltar. Eles precisam de você. Quem? Perguntei confusa. Antes que pudesse entender, tudo começou a desaparecer. O corredor, a luz, a Amanda, tudo se dissolveu como se alguém tivesse apagado uma vela. Quando abri os olhos, estava num hospital. A luz branca do quarto era quase tão irritante quanto a dor que eu sentia. Um médico apareceu, explicando que eu tinha sido encontrada por um homem que passava pelo terreno e chamou a ambulância. Mal consegui entender o que ele dizia. Só uma coisa martelava na minha cabeça: Amanda. Minha recuperação foi lenta e dolorosa, mas de alguma forma diferente. Aquela experiência com Amanda não saía da minha cabeça. No começo, pensei que tinha sido apenas um delírio causado pela dor e pelo cansaço. Mas, quanto mais o tempo passava, mais eu tinha certeza de que era real. As coisas começaram a mudar. Primeiro, foram pequenos sinais. Eu senti um perfume suave no ar, o mesmo que Amanda usava antes de sair para a escola. Outras vezes, era como se alguém estivesse me observando, mas, ao me virar, não havia ninguém. Foi aí que comecei a ter visões dela. Não eram frequentes, mas intensas. Ela sempre aparecia do mesmo jeito, calma, serena, e sempre me encorajava a seguir em frente. Foi isso que me fez perceber que eu precisava mudar. Voltei para casa, para os meus meninos. Eles estavam assustados, machucados pela ausência da mãe, que sempre esteve lá por eles. Foi difícil reconstruir a confiança, mas eu estava determinada. Comecei a buscar ajuda, a trabalhar de forma digna e me aproximar deles. Cada sorriso que conseguia arrancar dos meus filhos era como um passo na direção certa. Ao mesmo tempo, não conseguia ignorar o lado sobrenatural daquilo tudo. Comecei a me interessar por temas paranormais, não por obsessão,
mas por busca de respostas. Li livros, conversei com pessoas que passaram por experiências parecidas e até comecei a aprender tarô. Era uma forma de entender que há mais entre o céu e a terra do que podemos explicar. As visões de Amanda foram diminuindo, mas em momentos importantes ela aparecia, como no aniversário dela, quando eu estava sozinha, chorando. Eu senti um toque no meu ombro e ouvi sua voz. Estou aqui, mamãe. Hoje, quando olho para trás, parece que estou contando a história de outra pessoa. Mas não, fui eu quem viveu tudo isso. Fui eu quem caiu no abismo e, de algum jeito, encontrou forças para subir de novo. Não foi fácil, e ainda tem dias em que a dor aperta. Ainda sinto falta da Amanda. Acho que vou sentir até o meu último dia, mas aprendi que mesmo na dor, a gente pode encontrar um propósito. Meus meninos, João e Miguel, foram minha razão para continuar. Eles precisavam de mim, e eu, de certa forma, precisei deles para me lembrar de quem eu era. Amanda me mostrou isso. Ela me deu uma segunda chance, e eu não podia desperdiçar. Eu me reaproximei deles, reconstruí nossa casa com carinho e principalmente com presença. Comecei a trabalhar em algo que eu gostava e aos poucos nossa vida foi tomando cor de novo. Não perfeita, mas real, sabe? E mesmo assim, as memórias de Amanda não me deixavam. Era como se ela ainda estivesse por perto, como uma sombra gentil que não me abandonava. Lembro de um dia específico que me marcou muito. Eu estava pendurando roupas no varal e uma borboleta pousou na minha mão. Uma borboleta azul, linda, do jeito que Amanda amava. Sorri e senti algo diferente. Era como se ela estivesse ali, me dizendo que estava tudo bem. Foi nesse dia que percebi que ela nunca me deixou. E isso me deu paz. Agora, eu dedico parte do meu tempo a ajudar outras pessoas que enfrentam lutos difíceis. Dou palestras, organizo encontros e tento mostrar que há esperança, mesmo nos piores momentos. Contar minha história não é fácil, mas é a forma que encontrei para transformar a dor em algo positivo. Antes de terminar, quero deixar um recado. Se você está passando por algo parecido, saiba que não está sozinho. A dor pode ser avassaladora, mas às vezes ela nos empurra para encontrar forças que nem sabíamos que tínhamos. E mesmo que tudo pareça perdido, sempre há uma luz no fim do corredor. Eu sei disso porque vi a minha. E se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. De verdade, é difícil abrir o coração, mas se minha história ajudar alguém, já valeu a pena. E quem sabe, a Amanda está aí do outro lado, sorrindo para mim. Fique bem. E lembre-se, a vida, por mais dura que seja, ainda vale a pena ser vivida.